Pessoal, na aula passada nós fizemos então o começo desse projeto, né, onde a gente vai utilizar herança aqui em Java, certo? Nós tínhamos criado então nosso projeto com a data, nós tínhamos criado a classe aluno, onde esse aluno tinha o ID e o RM, nós tínhamos criado o professor, onde nós tínhamos o ID do professor, e o pessoa, onde nós tínhamos dados que seriam, né, utilizados para os dois aí, tanto o nome quanto o RG, quanto o CPF. Basicamente, a gente estaria trabalhando aí com os dois, tá? Só vamos colocar algumas diferenças, tá? O aluno aqui a gente já colocou ID aluno e aí a gente tinha falado do RM, né? Só para a gente ter uma noção, mas eu vou colocar pelo menos uma diferença em cada um para a gente diferenciar algumas coisinhas na hora de usarmos essas classes, tá? Aqui em professor, no de vocês, então, eu vou pedir para que vocês adicionem um... Vou colocar aqui, ó. Um double salário no professor. Eu sei que não precisava de double, né? Porque o salário não é tão grande assim. Mas vamos fingir que é um salário bom. Tô zoando, tô zoando. O salário não é ruim, não. Ruim é ter uma Eduarda na sala. Tô zoando, Duda. Abraços. Tadinha dela, tão boazinha. Fico sacaneando ela. Vamos lá. E o aluno aqui, eu vou colocar então aqui... eu vou colocar observação. Só para a gente ter algo diferente, tá? Seria uma observação ali sobre o aluno em si, tá? Se ele tem alguma alergia, se ele tem algum horário especial, alguma coisa assim nesse sentido, vamos pensar nesse caso aí para a gente trabalhar. Beleza? Então eu tenho aqui as três classes. O pessoa, então, são os dados que são correlacionados entre os dois. Então, tanto o aluno quanto o professor, eles possuem esses mesmos dados aqui. Então, eu criei uma classe chamada pessoa, tá? O que eu vou fazer aqui inicialmente, então? A primeira coisa, pessoal, é nós criarmos aqui o refatorar. Então, botão direito, refatorar. Aí vai estar aqui, ó, encapsular campos. Aí, Guilherme, isso vai ser encapsulado. Selecionar tudo. Refatorar. Legal. Aqui no NetBeans, ele já vai criar automaticamente, para mim, todas essas funções, né, do encapsulamento. Quem estiver usando o Doodle não vai ter essa opção de criar automático. Vai ter que criar na mão aí, como a gente pode falar, né? Então, mas assim, se você criar o de nome e tanto o get quanto o set, pessoal, no Doodle aí, vocês conseguem depois só replicar e trocar as informações de nome, 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 nome de novo, por RG, tá? RG e CPF. Então, assim, quem tiver no Doodle vai dar um pouquinho mais de trabalho para fazer isso aqui. Vou fazer isso para aluno, mesmo procedimento. Então, eu vou também encapsular aqui para aluno. Ok? Vou refatorar aqui também de professor, tá? E aí vai estar disponível, então, os métodos encapsulados get e set, tanto do professor, quanto da pessoa, quanto do aluno, tá? Então, eu tenho todos esses métodos encapsulados. Ok? Beleza? Maravilha. Agora, pessoal, vamos imaginar o seguinte, tá? Eu vou fazer no modo console aqui, para que todo mundo consiga já fazer, quem for fazer no
no Judo aí pode fazer também, né? Para a gente basicamente testar essa ideia de herança aqui dentro do Java. Depois a gente pode até testar com modo gráfico, mas não vai mudar tanta coisa, né, no sentido geral, vai trabalhar com a mesma ideia. E aí, nós vamos fazer os testes aqui. Então, vou fazer só no modo console para vocês, e aí depois a gente vai ajustando conforme necessidade. Bem, primeira coisa que eu vou fazer a minha scanner, né? Vou scanner leia. Adiciona a importação. Bem, eu estou utilizando esse scanner porque como eu vou usar o modo console, né, eu vou trabalhar com ele aí para ler as informações. Bem, agora é o seguinte, né? Nós já aprendemos anteriormente que para nós utilizarmos uma classe, eu precisava criar um objeto, né, daquela classe. Então eu vou criar aqui, eu vou começar pelo objeto aluno, tá? Então aluno, objeto aluno, igual a new aluno. Ok? Beleza. Aí o que acontece é o seguinte. Quando eu trabalho aqui com um objeto aluno, eu consigo então, objeto aluno, ponto, eu consigo ver os gets e os sets que ele me possibilita. Tá vendo aqui, ó? Get ID aluno. Né? Então eu consigo pegar ou enviar esses dados através dos métodos. Tá? Beleza. Só que aí se eu colocar igual aqui, ó, set ID aluno, e aí ele vai pedir um int aqui, né? Eu posso, por exemplo, usar o leia.nextInt aqui dentro. Poderia, né, em tese. Eu vou fazer separado para a gente organizar o nosso código aqui de maneira geral, tá? Então eu vou fazer aqui separadinho, bonitinho, vou criar as variáveis, tá? Eu não precisaria, eu poderia já usar direto, poderia usar aqui eu vou usar para a gente facilitar também. Eu vou usar aqui o system.out, digite o ID do aluno. E eu vou usar aqui nosso layer.nextInt. Certo? Vou repetir o processo, só que agora eu vou fazer para o outro, eu não lembro qual que é o outro. Era ID, o que mais? Vamos ver. Ponto 7. Tem o RM e observação. Então, e por último, o observação. Ok? Certo? Então, eu consigo adicionar essas três informações do aluno. Porém, esse aluno ele vai ser uma pessoa. Se esse aluno vai ser uma pessoa, eu também iria querer que ele guardasse as informações de nome, né? Nome, CPF e RG. Como é que eu vou fazer isso? Né? Porque assim, se eu digito aqui, ó, objeto aluno, ponto, ele não vai me dar um get ou set nesse sentido. Porque o meu aluno em si, ele não tem,
né, ele não tem essas informações. Beleza. Então, não tem essas informações. Como é que eu vou fazer então? Eu preciso estabelecer uma herança entre as classes. Então, eu tenho lá pessoa, professor e aluno. Em tese, né, o meu aluno e o meu professor, eles vão derivar ali, vão ser classes filhas, né, subclasses da minha pessoa. A pessoa então vai ser a superclasse, classe mãe, né? Então, aqui é a classe mãe. E como é que eu vou determinar isso? Como é que eu determino isso em Java, tá? Eu vou vir aqui em aluno, por exemplo, e vou colocar a palavra aqui, ó, depois do public class aluno, eu vou colocar a palavra extends. Extends e o nome da classe a qual eu quero estender ela. Extends pessoa. Certo? Então, eu estou falando que o aluno, né, é uma extensão, né, no sentido geral da classe pessoa. Tá, o que isso me dá de vantagem? Se eu colocar aqui o objeto aluno agora, né, o que ele... Eu colocar o 7. Opa, agora eu consigo enxergar algumas coisas aqui. 7 RG, 7 nome e 7 CPF. Certo? Então percebam que agora o meu objeto aluno ele consegue resgatar as informações que eu tenho ali em pessoa. Então, ao invés de eu posso colocar aqui para ele digitar também, né? Mas ao invés de digitar, eu já vou colocar aqui direto o nome para não ter que digitar a informação. Eu poderia ter feito isso nos de cima também, mas... não, também não vou decidir. Vamos fazer o usuário digitar. Porque eu quero. Ok? Beleza? E aqui eu vou colocar o objeto aluno. .next, porque ele tá com uma string lá. Objeto aluno. Professor. Oi. Pessoal, então só aqui, ó, para quem cortou aí, poder rever. Basicamente, então, eu tenho o RM e eu tenho a observação, né? E aí a parte do extends vocês conseguiram ver, né? Que eu fiz lá em aluno, extends, pessoa. E depois que eu fiz o extends, ele começou a aparecer no meu objeto aluno. Ele começa a aparecer o 7 nome, 7 RG e 7 CPF. Certo? Ok? É uma boa piada aqui, ó. Dougie. String things. Justo. Stranger Things. Legal. Vamos lá então. Voltando aqui, tá? Então, basicamente, aí eu coloquei para o meu usuário digitar todas as informações, né? As que eu já tinha no meu aluno, que eram essas aqui, e as que eu peguei pelo Extends. Certo? Aí agora eu vou fazer aqui, ó, a impressão disso. Eu vou colocar imprimindo dados só para a gente agilizar o processo da bagaça.
ponto get, e eu vou colocar aqui, ó. Vou replicar, tá? Copiei, colei, 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 colei. Eu acho que eram 6. E aí você pode usar o get. Vamos fazer na ordem, né? RM. O get observação. Saiu um a mais aqui. O get nome. O get RG. E o get CPF. Ok? Então, primeiro é do aluno, ó, objeto aluno. E aí eu vou executar aqui, ver se vai funcionar. No modo console, eu acho que aparece aí para vocês, né? Na tela, eu não preciso mostrar toda a tela, né? O ID do aluno vai ser 01, o RM 10, observação. O aluno é legal. É que ele já pegou. Meu Deus, espaço, peraí. Zero 1, 10. Vou colocar só legal aqui. E como eu já fiz direto, vou colocar aqui o trecho é legal. O RG dele é 123 456. O CPF dele é 789-456. E aí, imprimindo os dados, ele reimprimiu aqui para mim, né, os dados que eu já tinha coletado aqui em cima. Certo? Pessoal, que eu quero mostrar com isso para vocês? Eu quero mostrar que se eu não tiver o extends, ó, se eu for ali e tirar esse extends, ou seja, tirar a herança do aluno, ó, eu tirei a herança do aluno, ele passa a não ter mais os métodos que eu tenho em pessoa. Então, tá vendo? Ó, tá dando erro. Por quê? Porque esses métodos aqui, eles são da classe pessoa, certo? Então, quando eu falo que eu estou fazendo um extends de pessoa, ele herda os atributos e métodos da classe que ele está fazendo extends, tá? Então, como é que eu vou descobrir se uma classe é uma classe mãe, se é uma classe filha, né? Como é que vai estar funcionando isso aqui? Como é que eu vejo isso? Bem, eu só vou saber se uma classe é uma classe filha se ela tiver o extends, tá? Então, eu sei que o aluno é uma classe filha, pois, né, uma subclasse que seja, pois ele tem o extends, ou seja, ele tem uma classe mãe, uma superclasse, que é a pessoa. Então, como é que eu diferencio uma classe mãe de uma classe filha? Uma classe mãe ou superclasse, ela obviamente ela não tem o extends. Então, quer dizer que toda classe que eu crio, teoricamente, por que eu digo teoricamente? Porque ela não vai ser de fato uma classe mãe, mas ela tem características de uma classe mãe. Uma classe mãe ou superclasse, ela não extende de nada, ou seja, a pessoa é uma classe mãe, abre aspas. Por que eu falo abre aspas? Porque a gente tem o mesmo sentido de mães reais, né? Então, por exemplo, uma mulher, ela não vai ser mãe até ela ter um filho, tá? Então, uma classe, ela fica nesse mesmo estado.
Ela não é nem uma classe mãe, nem uma classe filha, ela é só uma classe, até ela ter uma classe filha aí no sentido geral. Então quer dizer que a classe pessoa é só uma classe. Ela só se tornou uma superclasse ou uma classe mãe quando eu tive o aluno que é uma classe filho dela. Ok? Beleza? Então, essa é a ideia. Eu só tenho uma classe mãe, eu só posso considerar uma classe como classe mãe ou superclasse quando ela tem uma classe que deriva dela, aí, que é uma classe filha. Né? No caso, a classe aluno é uma classe filha da classe pessoa. Ok? Beleza? Caso contrário, eu considero tudo como classe, né? E essas classes eu considero como classes mães no sentido geral da coisa, porque ela não tem o extends, ou seja, ela não é filha de alguém. Mas até ela ter um extends, peraí, deu sono. Só que até ela ter o extends, ela não ter o extends, ela é só uma classe normal. Ah, então como é que eu sei que agora a pessoa é uma classe mãe? Porque ela tem um extends em algum lugar. Isso quer dizer que se eu mudo uma informação da classe pessoa, as minhas classes que derivam dela também sofrem essa alteração, tá? Então, assim, eu já expliquei para vocês alguma vez aí ou outra, mas eu volto a reforçar, tá? Como é que funciona essa estrutura de herança aqui na programação, tá? Na programação, pessoal, a ideia é o seguinte, eu vou pegar aqui o aluno que está um pouquinho mais vazio, e vou fazer a explicação aqui para que talvez seja melhor de vocês entenderem. Imagina o seguinte, imagina que nós temos uma estrutura onde eu tenho uma mãe, né, uma classe mãe, superclasse, tá? Essa superclasse ela vai ter atributos e métodos, que seriam ações, funções que ela tem. Então imagina que a classe mãe ela tem a habilidade aí de, né, basicamente nadar. Então a mãe possui a habilidade de nadar. Tá, o método nadar. E aí vamos imaginar que eu tenho a classe filha. Subclasse. A filha, quando ela herda a mãe, né, ela já vem automaticamente com a habilidade de nadar. Então imagina aí, num processo se, né, biologicamente fosse assim, nós, basicamente, a hora que nós nascêssemos, nós teríamos as habilidades, todas as habilidades que nossos pais teriam, nós teríamos também. Então, se meu pai ou minha mãe soubesse nadar, eu já nasceria com a habilidade de nadar, tá? Basicamente serviria dessa forma. Então, imagina que no momento em que a classe filha ela herda da classe mãe, ela herda todas as habilidades. Na biologia, teoricamente, a gente não tem exatamente isso, né? Eu também não sei nada de biologia, também não posso ajudar. Mas, teoricamente, a gente não tem exatamente isso. A gente tem traços lá de DNA e por aí vai, aqui, né? Mas eu não entendo nada também. Mas a ideia seria essa, né? A gente poderia nascer com as habilidades do pai e da mãe. Só que na computação é um pouquinho ainda diferente. Por quê? Porque imagina aqui que a classe filha também, ela aprendeu além de nadar, ela aprendeu a dançar. A classe mãe não sabe dançar, beleza? Ela continua não sabendo, ela que lute. Mas aqui tem uma diferença. Na programação, essa classe mãe e filha, elas estão em constante ligação. Então, o que acontece? Se por um acaso, vamos imaginar aí que a mãe bateu a cabeça e desaprendeu a nadar. Não sabe mais nadar, esqueceu tudo, não sabe mais nadar. Automaticamente, não sei, eu sei que não faz tanto sentido, mas, né? Automaticamente a classe filha também não vai saber mais nadar. Então é uma ligação direta. Se a mãe perde um método ou ganha um método, as classes filhas dela automaticamente perdem esse método ou ganham esse método. Tá? Então, vou voltar aqui ao nadar.
imagina uma situação diferente, que ao longo dos anos aí, a mãe ou o pai de vocês aprende a dirigir. Tá? Então você está lá na sua casa, tranquilo, né? Ou na escola, que seja, de repente, seu pai ou sua mãe aprendeu a dirigir. Automaticamente você sofre um update, né? Ó, vem uma mágica e fala, opa, eu sei dirigir. Então você ganharia a habilidade aqui de dirigir automaticamente. Então, pensando de modo geral, seria muito útil para nós. Né? Imagina aí que se seu pai aprendeu a fazer equação de primeiro grau ou segundo grau, você já saberia, nasceria sabendo isso. Então você não precisaria reestudar tudo de novo. Tá? Só que se fosse igual à computação, na hora que seu pai e sua mãe ficasse velho lá e tivesse um Alzheimer da vida, né, você também você também perderia todas essas habilidades. Então, é vantagem e não é vantagem, né? Bem, então essa é a ideia, tá? A superclasse, a classe mãe, tudo que ela aprende, a filha pode usar, não necessariamente vai usar, tá? Então pode ser que, por exemplo, a classe filha aí, ela odeie nadar, então ela não vai nadar nunca, ela odeia nadar. Então ela, né, ignora isso aqui e pode fazer as outras duas coisas, certo? Então, pessoal, é um caminho que, se a classe mãe aprende, as filhas podem usar e elas aprendem também. Tá? Tô fazendo com o dedo aqui, ó. Não sei se dá para ver na câmera. Elas aprendem também e podem usar. Agora, se a classe filha aprende algo, a mãe não aprende isso automaticamente. Tá? Ela não aprende isso automaticamente. A mãe não tem essa habilidade de aprender da filha, da classe filha. Mas agora vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar que essa classe filha, ela vai ter uma classe, vou chamar de neta, tá? Só para vocês terem noção da analogia aí. Imagina que eu tenho uma classe neta, tá? Essa classe neta é uma subclasse da classe filha. Então quer dizer que a classe filha é uma subclasse da classe mãe, mas ela também é uma classe mãe da classe neta. Compreendem qual que é a ideia? Então o que acontece é, vamos imaginar, a classe neta, ela vai herdar a habilidade de nadar, vai herdar a habilidade de dirigir, vai herdar a habilidade de dançar da mãe. Eu vou colocar aqui. A gente sabe que se eu tivesse um método mesmo de dançar, não poderia vir com essa cedilha, tá? Mas eu vou tirar então, porque tá me dando raiva. Então, qual que é assim, você pode usar isso não é tão comum, tá? Até mesmo a herança não é tão comum. Ela vai ser usada em alguns casos, mas não é comum a gente ficar vendo isso muito em programas. Normalmente a gente não tem tanto isso, só para alguns casos. Mas é algo que é importante e é necessário em vários casos, tá? O que é importante vocês saberem aqui, principalmente esse caso de filha, mãe de filha e por aí vai, é um pouquinho mais difícil de acontecer, mas ainda assim vai acontecer, tá? E aí imagina aqui que eu vou colocar que a classe neta, ela aprendeu a, deixa eu ver, cantar. Beleza? Então imagina aqui, ó, a classe mãe sabia nadar e dirigir, a classe filha sabia nadar, dirigir e dançar, a classe neta, ela herda o nadar da mãe, o dirigir da mãe, o dançar da mãe, né, da mãe dela, no caso essa é a mãe dela. Então ela herda essas três coisas aqui da mãe dela. E ela adquire a habilidade de cantar. Mas percebam agora como que é a cascata desse negócio. Se a classe mãe perder o nadar, a classe filha perde o nadar e a classe neta perde o nadar. Então, na hora de nós utilizarmos isso, nós temos que tomar muito cuidado, porque dependendo do método que você mudar de uma classe mãe, vai afetar
porre de classe no seu sistema e vai ter um porre de erro lá, um porre de problema que vai estar dando. Então, mas e se eu mudar aqui para, em vez de nadar, eu vou colocar nadar, underline, piscina, né? Como é que vai funcionar? Todos os outros vão dar erro. É isso? Não. Ele continua com o método. Tá? O que eu não posso fazer é tirar o método. Se eu tiro o método, eu perco o método de todas as outras. Certo? Claro que se eu mudar o nome do método, eu vou ter que mudar onde eu estou usando esses métodos também. Mas ainda assim o método vai estar lá. Ok? Pessoal, essa é a ideia de herança. Tá? É reaproveitar alguns métodos. Então eu coloquei nadar, dirigir e afins só para representar. Né? Dentro de um contexto de programação, eu posso ter algum cálculo que eu vou herdar. Tá? Cálculo soma, por exemplo. Então, se eu tivesse aqui um soma que soma dois números, para que eu vou ficar fazendo método soma na classe filha, na classe neta, sendo que a classe mãe já tem? Então eu posso reaproveitar isso aí. Né? Assim como eu aproveitei os dados aqui. Quando eu tenho dados que são repetidos, e eu posso fazer o extends também para professor, então eu posso ter uma classe mãe que tem duas classes filhas, tá? Sem problema nenhum. O professor que tem essas informações, ele herda também essas informações. Para que isso? Imagina que eu não tivesse o classe pessoa, eu teria que pôr nome RG e CPF em aluno, nome RG e CPF em professor. Eu teria que ter pelo menos 3 atributos a mais. Tá? Eu estou falando de 3 atributos para um programinha simples que a gente está criando aqui. Né? Mas quando a gente fala de programas maiores, isso acaba acarretando aí, né, em várias linhas a mais e até mesmo processamento extra para fazer esse tipo de coisa. Né? Então, eu posso reaproveitar o método, eu posso reaproveitar atributos de uma classe. Isso é muito vantajoso dentro de orientação a objetos, aí, principalmente quando eu vou trabalhar com classes mais pesadas ou que possuem métodos aí que eu posso reaproveitar, então eu posso usar isso para facilitar a minha vida. Beleza? Espero que tenha ficado claro isso aqui. Eu vou apagar.